Oi, galerinha, espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz. O tema da aula de hoje é distribuição espacial da população mundial. E a gente vai falar um pouquinho também sobre noções de populoso e povoado. Mas eu quero iniciar com um questionamento. Vocês acham que a população do mundo ela é bem distribuída por todos os continentes, por todas as áreas? Ou será que a população é distribuída de forma irregular? Com algumas áreas com muitas pessoas, outras áreas praticamente vazias. Então, como será que é essa distribuição? A gente vai responder essa pergunta observando e analisando um mapa da distribuição da população pelo mundo que vocês vão visualizar agora, tá? Então, observem este mapa com muita atenção. Vou ampliar ele um pouquinho aqui. Olha, essas áreas escuras são as áreas que têm maior concentração de pessoas. Se vocês observarem a legenda, né, as mais escuras, elas têm mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, elas são muito povoadas, muito habitadas aí. Já essas áreas mais claras, quanto mais clara, menos habitantes por quilômetros quadrados existem nessas regiões. Algumas têm menos de 2, outras não tem ninguém. Então, assim, qual é a resposta então? Já foi dito, né? A população mundial ela é distribuída de forma irregular. Podemos dizer que ela é mal distribuída pelo espaço geográfico, né? E o que explica isso? Por que essa distribuição tão irregular? Bom, o principal fator que explica isso é justamente as condições naturais. Como assim as condições naturais? Eu vou destacar algumas áreas aqui para dar um exemplo para vocês. Olha, o norte aqui do Canadá, por exemplo, é uma área com temperaturas muito baixas. O frio é intenso nessas regiões. E isso limitou ao longo da história a ocupação dessa região. O mesmo acontece aqui, olha, no norte da Rússia, tá? O norte do continente europeu aqui também. Temperaturas muito baixas, frio intenso, que limitou a ocupação. Mesma coisa acontece aqui, olha, na Antártida, no sul do planeta, tá? E o que a gente pode comentar sobre essas outras áreas também? Essa aqui, por exemplo, olha, no norte do continente africano, o que explica esse vazio demográfico é justamente o deserto, no caso aí o grande deserto do Saara. Outras regiões também que estão menos habitadas, como no sul aqui, olha, do continente africano, também a existência de desertos explica isso. Aqui na região central e oeste da Austrália também existe a presença de climas muito áridos, muito secos. Essas regiões aqui da Ásia, olha, desérticas. Essas regiões aqui do centro-oeste dos Estados Unidos também presença de desertos. Essas aqui também na América do Sul. Enfim. Já essas áreas aqui, olha, da América do Sul, que explica essa menor concentração de pessoas aí é a presença da floresta equatorial, né, que pega aí um pouco do Brasil, aqui a floresta amazônica. Então, assim, todas essas condições naturais, ao longo da história, elas influenciaram bastante o processo de ocupação do espaço mundial. No entanto, na atualidade, essas condições naturais não são um fator assim tão limitante como antigamente. Por quê? Porque o ser humano, ele
desenvolveu técnicas, tecnologias que ajudaram a uma convivência mais possível, mais harmoniosa, com áreas que antigamente não eram tão adequadas à sobrevivência. Então, que tecnologias foram essas? Por exemplo, a construção de sistemas adutores, porque antigamente as pessoas elas buscavam se localizar, morar em locais onde havia a presença de rios, para facilitar a sobrevivência. Hoje já é possível levar água de umas regiões para outras regiões onde não tem água. Então isso possibilita uma melhor distribuição pelo espaço. Outro exemplo também é a irrigação artificial, que possibilita irrigar áreas desérticas, por exemplo, como essas que vocês estão vendo na imagem. Então, olha só, o cultivo em uma região árida, desértica, graças a quê? Ao avanço tecnológico, o ser humano que ele vai agindo, vai atuando no sentido de transformar o espaço geográfico e habitar também áreas onde antes não era possível habitar devido às limitações naturais, tá? Então, olha aí essa outra imagem que mostra a possibilidade de se cultivar no deserto. Pronto. E agora a gente vai passar ao estudo da diferença entre país populoso e país povoado. Qual a diferença? Simples. País populoso é aquele que tem um grande número de habitantes no total, no geral da população. Então, exemplos de países populosos, nós temos a China, com 1,4 bilhões de habitantes. Nós temos os Estados Unidos, com 329 milhões de habitantes. A Índia, com 1,3 bilhão de habitantes. A Indonésia, com 270,6 milhões de habitantes. O Paquistão, com 216,5 milhões. O Brasil, nosso Brasil, com uma população aí de 211 milhões de habitantes. Então, o país populoso é isso. Aqueles que têm um grande número de habitantes, ou seja, uma população absoluta elevada, tá? Não tem segredo, é só isso. E país povoado? É diferente de populoso, tá? País povoado é aquele que tem um grande número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, para a gente saber se um país é povoado, nós temos que calcular a densidade demográfica desse país, a DM, né? Como que a gente faz? Pega a população absoluta, que é a população total, e divide pela área, pelo tamanho do país. Por exemplo, se eu pegar 211 milhões de habitantes que habitam o território brasileiro e dividir pela área do Brasil, que é o quê? De aproximadamente 8.516.000 quilômetros quadrados. Então, vai dar o quê? Vai dar uma densidade demográfica aí de uns 23, 24 habitantes por quilômetro quadrado. É pouco, se comparado a outros países que a gente vai ver o exemplo lá na frente. Então, por que isso acontece, gente? Porque o Brasil é um território grande, tá? Ele tem uma população grande, ele é populoso, mas a população, ela não está distribuída dessa forma. Olha isso. A população, ela não está distribuída dessa forma. Se tivesse distribuída dessa forma aqui que vocês estão vendo na imagem, o Brasil ia ser super povoado. Por quê? Porque em 1 quilômetro quadrado ia dar um valor muito elevado, ser muitas pessoas em 1 quilômetro quadrado. A população seria bem distribuída se fosse dessa forma, tá? Mas não é assim que ocorre.
A realidade é essa aqui, olha, tá? Essas áreas escuras são as mais habitadas. Então, você tem aí, olha, o litoral do Nordeste, o litoral do Sudeste, né? A região sul aí. E já tem áreas essas mais claras que são vazios demográficos. Por que isso acontece? Porque a população, ela segue geralmente as atividades econômicas. Então, desde o início, a primeira região a ser ocupada no Brasil, o litoral, com a cana-de-açúcar, depois a região sudeste aí com a mineração, com o cultivo do café, depois com a industrialização. Então, as pessoas, elas costumam habitar os locais onde se tem emprego, onde se tem atividade econômica, onde se tem trabalho, Então, geralmente, essa distribuição irregular aí da população pelo Brasil é explicada pela história, pelo próprio processo de construção do território brasileiro. Isso acontece no mundo todo, Não é à toa que a maior parte da população do mundo hoje já é urbana, já é maior que a população rural, por causa da industrialização, da indústria que se concentra na cidade, dos comércios, do serviço também que está concentrado nas cidades, tá certo? Então, hoje, a densidade demográfica do território brasileiro é de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Significa que o Brasil ele não é tão povoado, porque a população ela está distribuída de forma irregular, enquanto algumas áreas têm uma densidade demográfica elevada, outras não têm, tá? Então, vamos fazer aqui umas comparações com outros países. Olha só os países mais povoados do mundo. Vamos ver umas curiosidades aqui também, olha. Gente, Mônaco, que é um principado lá da Europa. Gente, Mônaco tem, pasmem, 2 quilômetros quadrados apenas de área. Quem quiser, pesquisa aí no YouTube umas curiosidades sobre Mônaco, que é bem interessante. E tem, gente, uma população é menor que a cidade de Aparecida. Então, tem uma população aí de 39 mil habitantes. Então, gente, em tamanho ele é menor que a cidade de Aparecida, em extensão. Agora, em população, é o contrário. Então, imagine esses 39 mil habitantes numa área de 2 quilômetros quadrados. Moram juntinho um do outro. A população mora muito próxima uma da outra, o que dá muitos habitantes por quilômetros quadrados. Quantos? Olha aí, 25.970 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o país mais povoado do mundo, ele não é tão populoso. Ele não é populoso se comparado com o Brasil, que tem 211 milhões, mas ele é povoado, porque ele tem um grande número de habitantes por quilômetro quadrado, certo? Vamos para outro, Bangladesh, olha aí, um país aqui também, com uma área pequena aqui no continente asiático, olha, próximo da Índia, tá? Uma área de 144 mil quilômetros quadrados, população de 164.670, aliás, 164 milhões, 670 mil habitantes, com uma densidade demográfica de 1.265 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é muito povoado. Território pequeno, população grande, então fica bem distribuído, pelo espaço, pela área que existe. Então, vamos lá. Outros países aqui. Líbano, também, que é um país do Oriente Médio. Eu não vou estar falando a população de cada um, senão vai ficar muito longo, tá? Mas vocês vão observando aí. Vou só dizendo os países agora. Ruanda é um país que fica no continente africano, olha. Tem aí 495 habitantes por quilômetro quadrado. Índia, que tem uma área grande, No entanto, a população também é gigante. 1.3
339.180.000 habitantes. E aí dá uma densidade demográfica de 450 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? E aí, a nossa atividadezinha básica para praticarmos, tá bom? Bons estudos!